O Dharma, incomparavelmente profundo e de uma sutileza infinita, é raramente encontrado mesmo em milhões de ciclos universais. Possamos nós agora ouvi-lo, aprendê-lo, guardá-lo. Ouçamos cuidadosamente as palavras do Tathagata. Bom dia a todos. Vamos hoje para o a 10ª estrofe, 11ª estrofe do poema Hokkyo Zanmai. No Zen chinês, diz a estrofe, fala-se da iluminação súbita no sul e da gradual no norte. De acordo com o conteúdo dos múltiplos ensinamentos, princípios e meios, várias formas de ensinar foram estabelecidas, surgindo muitas escolas. Isso deu origem a diferentes normas, preceitos e maneiras de pensar. Na realidade, nesse poema, um dos problemas emergentes na época era uma diferença na perspectiva de ensino sobre a iluminação súbita, que era a Escola do Sul, e a da gradual, no norte. Foi um período muito rico, depois de Huineng, e surgiram as denominadas 5 escolas e 7 linhagens. Então, isso se refere a 2 linhagens praticadas no treinamento Zen durante a Era Tang. A Era Tang foi um período de dourado na China, de florescimento cultural e também de crescimento e expansão do Zen de uma forma espetacular. Ela foi de 618 a 907 depois de Cristo, ou seja, mais de 1.300 anos atrás. No Japão, essa era é conhecida como Era Tojidai. E nessa época desenvolveram-se 2 estilos diferentes de prática do Zen. Uns acreditavam em obter o Satori de uma forma abrupta ou, em outra, de uma forma gradual, passo a passo. Nessa época, a partir do Zen do Sul, floresceram 5 escolas Zen. Soto, que é a nossa, Rinzai, que é a outra sobrevivente nos dias de hoje e que concentra-se no método do uso de koans, senta-se para fazer zazen meditando sobre um koan, um problema que o mestre dá ao aluno. A escola Igyo, Unmon e Hogen, todas essas últimas 3 desaparecidas. Não desapareceram os textos ou informações sobre elas, mas o que aconteceu foi que os mestres dessas escolas não conseguiram formar sucessores que fizessem com que a escola permanecesse de pé. Essa questão da sucessão de discípulo é justamente um dos problemas centrais
do ensino do Zen. Muitas pessoas procuram, por exemplo, a nossa linhagem, a nossa escola, ou se interessam por ela. Se nós vamos ver o número de interessados que se inscreveram para ouvir sobre budismo, que é o braço, vamos dizer, para aqueles que estão iniciando e têm interesse no Zen, querem saber algo, mas não têm nenhuma vinculação com o Daisen em si, sobre budismo, tem quase 700 mil seguidores. Agora, ontem mesmo, o monge Butsukei, que dirige esse braço da Daisen, que foi absorvido na realidade da Daisen, porque anteriormente era do budismo tibetano, e o monge Butsukei anteriormente era um praticante do estilo tibetano, da escola tibetana, e passou para o Zen, né? Então, sobre budismo veio para a Daisen inteiramente, isso anos atrás. Enfim, monge Butsukei acabou se ordenando e tomando votos na escola Soto. Mas o que nós queremos, o que eu quero comentar é que o número de interessados no Zen é muito grande. Aparecem muitas pessoas que querem saber algo, e o Zen é frequentemente citado na literatura, na psicologia, nos livros, na filosofia. A citação do Zen aparece a todo instante. Essa semana mesmo, eu recebi um livro que é de Emmanuel Carrère, O Reino, né? E esse livro aqui conta a aventura de do Emmanuel Carrère, do escritor também, dentro de sua aventura espiritual. Inevitavelmente você começa. O livro é vencedor do prêmio Le Monde de melhor livro do ano na França, né? Ah, você começa a ler o livro, pronto, tem citações do Zen. E isso acontece a todo momento, quando nós começamos a ler literatura, psicologia ou filosofia atualmente. Mas a questão dos sucessores, que é o que eu ia falar sobre essas três escolas desaparecidas, né, é que os mestres têm muitas pessoas que os ouvem, ou hoje ouvem vídeos, etc. Mas tornar-se realmente um discípulo é uma coisa rara, relativamente rara. Em mais de 20 anos de trabalho como monge, eu não escrevi os Hakusus de pouco mais de 100 alunos. Desses milhares e milhares de pessoas, pouco mais de 100 se dispuseram a fazer realmente os votos e tornar-se discípulos. Então, alunos são muitos. Se estão ouvindo uma aula, todos são alunos, não é? Se estão interessados em um curso, são alunos, não é? Mas tornar-se realmente alguém que se compromete e toma vínculos é uma coisa bem mais rara. E os mestres ainda têm que escolher alguns sucessores, que são pessoas a quem ele reconhece que detêm e que compreenderam a sua mente, né? Até hoje, nesses anos de trabalho, eu concedia este reconhecimento para Joken Sensei, que é o dirigente do SED, do nosso sistema de cursos, para Komio Sensei, que é um sucessor oficial
como monge, hum, ah, para agora, este ano, para a monja Sodô, que tem mais de 20 anos de prática junto comigo, e para a monja Chudô, de quem estamos nos despedindo e vai depois de amanhã para o Japão, para junto de meu mestre, Saikawa Roshi, e vai ficar lá durante esse ano de 2025, treinando no monastério de Kasuisai. Ele, monge Shudo, que já passou quase 2 anos treinando no mesmo mosteiro onde treinei no Japão, o mosteiro de Soji Soin. E quando eu conheci meu mestre e recebi a transmissão dele em 2010, esse reconhecimento de você tem a minha mente, apenas em 40 anos como monge, ele tinha feito, dado este reconhecimento e acolhimento para apenas 7 pessoas. O que eu quero relatar aqui é que ter sucessores, nomear um sucessor, é uma coisa delicada e difícil. E o que aconteceu com os mestres dessas escolas, Igyo, Mon e Rogen, é que eles não conseguiram ter sucessores que tivessem sucessores, que tivessem sucessores, e em algum momento a escola simplesmente desapareceu como escola com sucessores. Isso aconteceu na história do budismo frequentemente, mesmo que não tenham havido perseguições de hereges ou tenham ou que no budismo nunca houve a tradição de perseguir aqueles que pensam diferente, de modo que as pessoas sempre puderam formar uma escola separada, né? Pode formar. Porém, a questão é, ela permanecerá através dos tempos? Ela terá sucessores? 1000 anos depois, como é o caso aqui, nós podemos dizer essas escolas continuam? Não, do tempo de Huineng, desse tempo da Era Tang, sobreviveram apenas 2 escolas, a escola Soto e a escola Rinzai. E sendo que a escola Soto, a nossa escola, representa hoje 90% do Zen no mundo. Porque é extremamente exigente fazer a transmissão através do sistema de koans. Você precisa estar ao pé do seu mestre e precisa fazer várias entrevistas por dia com ele nos retiros. Normalmente, 5 entrevistas por dia. Ou seja, de 2 em 2 horas você tem que ir lá falar com o seu mestre e dizer tem uma solução ou não tem uma solução para esse koan. E normalmente leva anos para resolver cada questão, né, da prática. Na escola Soto, nós usamos koans como auxiliares na prática, não está ausente essa prática, mas ela não é o centro da prática. O que acontece quando a gente diz, como eu tenho explicado com este poema, né, Rocas da Mai, eu expliquei na aula passada, todos os seres têm natureza búdica, todos um dia vão despertar. Quando nós dizemos todos um dia vamos despertar, algumas pessoas comentaram: ah, então está tudo resolvido.
Eu vou despertar, eu vou me tornar um Buda um dia. Então não preciso mais me preocupar, não é? Eu não preciso praticar. É verdade, você vai se tornar um Buda um dia. Pode ser daqui a 1 milhão de anos, não é? Aí você já transita aqui na Terra, não é há pouco tempo. Se nós formos recuando na origem de cada um de nós, 200 mil anos atrás, nós não éramos Homo sapiens. É quando aproximadamente nos transformamos. Um hominídeo chegou ao ponto de ser classificado como Homo sapiens. E convivemos naquela época com pelo menos 5 outras espécies de Homo, né? De hominídeos, como é o caso dos neandertais. E só sobramos nós. Mas se nós recuarmos um pouco mais, 160 milhões de anos atrás, não existíamos sequer como mamíferos. E se formos recuando 2,5 bilhões de anos atrás, seríamos seres unicelulares boiando num oceano primevo. Vocês são descendentes dessa cadeia de vida, né? São a continuação de uma cadeia de vida de 2,5 bilhões de anos. Frequentemente eu comento que bom que não lembramos de vidas passadas. Porque, como digo, já tem coisas dessa vida que eu gostaria muito de não lembrar mais de ter esquecido. Coisas erradas que fiz, sofrimentos que tive, a maioria provocado por mim mesmo, através de minhas más escolhas. E que bom seria esquecer. Já pensou se eu lembrasse mais uma vida, outra vida, outra vida? Se lembrasse 50 vidas, quantos sofrimentos e tragédias teriam acontecido? E certamente aconteceram no passado de todos vocês. Uma quantidade incrível de sofrimentos e tragédias. Não gostaríamos de lembrar. Ainda bem que o eu desta vida é só desta vida. E nós esquecemos. Esquecemos até partes das nossas vidas, né? Não lembramos nada de quando tínhamos menos de 4 anos de idade, 3 anos de idade. Ninguém lembra de como aprendeu a andar, de como aprendeu a falar. Não lembra disso. E foi um imenso esforço, né, para seu cérebro. Mas você não sabia que estava fazendo tanto esforço, mas estava. E o cérebro apaga isso. Então, dessa vida mesmo, você já esqueceu grande parte. E que bom que não lembramos outras vidas passadas. E o que eu queria dizer sobre esse comentário é que quando as pessoas dizem, ah, sim, inevitavelmente, no caso do budismo não existe nenhuma condenação a um inferno eterno ou qualquer coisa parecida, né? Inevitavelmente, dado que todos os eventos possíveis sucederão, um dia eu serei um Buda. Mas se você não procurar isso e agir mal, esse horizonte pode estar daqui a 1 milhão de anos. E quantos sofrimentos e quantas vidas e tragédias você viverá até lá? Por isso, a questão de despertar, de acordar das ilusões, é tornar-se feliz agora. É despertar agora de um mundo de ilusões. Aí o mundo de ilusões pode ser muito atraente. Um praticante que esteve há algum tempo comigo me escreveu e disse: Ah, eu quero me desligar do Zen e tudo mais. O que que eu preciso fazer? Eu disse: Nada, não é? Você não precisa fazer nada. É só não comparecer a nenhuma reunião, assistir nenhum vídeo, não ler nada, não colaborar com a comunidade, é só se afastar. Você é livre, ninguém vai
excomungá-lo, persegui-lo ou puni-lo por causa disso, todos podem fazer isso. Aí você volta quando quiser. Pode não voltar nessa vida, pode não voltar na outra, mas um dia, remotamente, todos nós iremos despertar. A questão é, vamos sofrer nesse intermédio ou vamos tentar nos libertar dos sofrimentos e das ilusões agora? E o conflito entre essas duas escolas que o poema cita, na escola do Sul e a do Norte, era: ah, o despertar é possível aqui agora num átimo. E isso é um conceito presente no Zen. Sim, esta é uma possibilidade. É uma possibilidade teórica. Você pode acordar agora, ouvindo essa palestra. Ou você pode praticar, 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 aperfeiçoar-se, melhorar, 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 libertar-se pouco a pouco das suas ilusões, até que um dia está maduro e desperta. Isto é propriamente gradual? Eu diria que não. Continua a ser súbito. O despertar continua a ser súbito, inesperado, num momento, um verdadeiro clarão que repentinamente nos tira das ilusões. Esse despertar é gradual na sua preparação e súbito na sua realização. Essa é que é a verdade. Então, o conflito entre as duas escolas, gradual e súbito, era um conflito sem sentido. Porque, ao mesmo tempo, o Zen é uma prática gradual e, ao mesmo tempo, é uma prática súbita, porque você pode despertar a qualquer instante. Todas as experiências espirituais, na verdade, são assim. Você faz a Zen, faz a Zen, faz a Zen, e sente que melhora aos poucos. Detalhes em você vão melhorando, até que um dia começa a ser tão verdade que outras pessoas, seu companheiro ou companheira do lado diz: você está diferente, é uma pessoa melhor de conviver, você tem uma outra maneira de viver e ver a vida que não sei como se instalou em você. Quando os outros reconhecem, então é verdade. Enquanto os outros não reconhecem, não é verdade. E é claro, nós ficamos variando para cima e para baixo. Qual é o praticante budista que ainda não ouviu algum familiar ou amigo dizer assim, quando você perde a paciência? Mas você não é budista? Quem não ouviu isso, né? Como se nós, ao nos tornarmos budistas, nos tornássemos seres iluminados e Budas automática e instantaneamente. Mesmo os melhores mestres eventualmente perdem a paciência. Como uma resposta que eu ouvi de um mestre uma vez. Alguém disse para ele: mas eu não posso imaginar ser tão calmo como o senhor. E ele disse assim: isso é porque você não chegou no meu limite. Chegue para você ver. Então, ah, esta questão, então, da diferença entre as escolas súbitas e graduais, eu acho que está bem clara, né, para nós. É tudo súbito e, naturalmente, tudo é gradual. Essas diferentes formas de ver a prática do Zen não fazem com que valha a pena fazer discussões tão tolas, como diz então Tozan no poema Rokazamai, a respeito de qual é o certo. O Zen é súbito ou é gradual? Nem súbito nem gradual. Ele é gradual e, ao mesmo tempo, é súbito.
você se prepara gradualmente e desperta subitamente. É isso. As experiências espirituais não ocorrem com preparação, ocorrem assim, você pratica zazen. E um dia você está andando e vê uma coisa, né? Vê algo, e aquele algo é excepcional. De repente você vê a realidade. Um, o vento balançando uma cortina. Aí você vê o vento balançando a cortina e naquele momento você tem uma experiência. Essa experiência não pode ser descrita, é como poesia. A poesia é uma maneira de dizer com palavras aquilo que a gente não consegue expressar com palavras. Se você tentar explicar, não consegue. Mas escrevendo poesia, alguém que tem entendimento lê a poesia e sente. E sente a mesma coisa. E por isso, então, de um lado, a experiência é intransmissível. De outro lado, ela pode ser compreendida por quem sabe do que se está falando. Isto é experiência espiritual. Nós praticamos a Zen para isso. Então, nós fazemos essa prática gradual e teremos experiências súbitas e inesperadas. Quando tiverem experiências, eu quero ouvi-las. É para isso que nós estamos praticando, para ter esses momentos de despertar. Satori é a palavra que nós usamos em japonês para expressar um estado em que você pode retornar à experiência iluminada quando quer, a qualquer momento. Isso é possuir o Satori. Normalmente, quando temos uma experiência espiritual, não sabemos no início, né? Ela é espetacular, mas você não sabe como retornar a ela. Você a relata como se fosse uma experiência que aconteceu, mas que você não domina. E isto é o Kensho, ver sua verdadeira natureza, ter uma experiência espiritual. Nós praticamos a Zen para obter a capacidade de nos concentrar, de ter samadhi, de experimentar dhyana, os estados mentais que muitos praticantes relatam e que são muito felizes. Mas existe uma grande distância até você chegar de ter experiências de Kensho súbitas, inesperadas, maravilhosas, e você atingir o domínio tal de ser capaz de transformar sua vida em uma vida em que você está constantemente vendo sua verdadeira natureza, em que você tem domínio sobre o Kensho, pode retornar ao Kensho quando quer. Quando uma pessoa atinge essa capacidade, nós dizemos: ah, ela tem Satori. Não quer dizer que é uma pessoa perfeita, mas quer dizer que ela pode retornar ao Kensho quando deseja. Esse domínio é um alto nível espiritual. Para aqueles que têm interesse nesse assunto, eu recomendo que não deixem de ler o livro que eu escrevi para explicar sobre isso, que é o Além do Pico da Montanha. As cartas do personagem Ido relatam passo a passo, em 10 passos, os níveis de experiência espiritual. E, no fundo, para o praticante Zen, é isso que importa. Procurar a iluminação é aquilo que nós estamos querendo despertar.
Todo o resto são meios hábeis. São rituais, vestes, instituição, ensino, tudo, tudo. Tudo que nós fazemos no Daisen foi montado para que nós possamos criar uma capacidade de atingir o Satori. Eu sei que é raro e difícil, mas é para isso mesmo que nós nos sentamos e ouvimos os ensinamentos. Vamos ver se temos alguma pergunta. Hi, temos uma pergunta de Pamela San. Por que parece que no Zazen não melhorei quase nada, mas na vida pessoal parece que melhorei bem mais? Ou será que apenas não percebo que melhorei no Zazen? Você não percebe, né? Você melhorou muito na vida pessoal por causa do Zazen, né? O Zazen é o seu treinamento, né? Agora, quando você senta em Zazen, você pensa que o seu Zazen não é perfeito, né? Que está cheio de defeitos, né? Porque você vê. Ah, eu estou fazendo Zazen desde... comecei em 1973, no final de 1973. Então, isso quer dizer que são 50 anos, né? Dia a dia, eu penso um detalhe a mais e meu zazen não é perfeito, não. Eu estou aprendendo a fazer zazen ainda. Mas certamente a minha vida pessoal mudou muito durante esse tempo. Realmente, para os que conhecem a história da minha vida, né? De executivo a monge, há grande diferença. Mas eu ainda estou aprendendo a fazer zazen. Daqui a 50 anos, talvez você diga a mesma coisa. Michele San diz: é um grande contentamento poder praticar com vocês no sábado. Sinto muita falta. Vocês são muito importantes para mim. Uma dúvida. Em algumas escolas se fala em efeitos tamásicos na meditação, tamas, como se fossem os efeitos colaterais ruins. O Zen fala algo a respeito? Não tem nada demais os efeitos colaterais da meditação. Por exemplo, um, um efeito colateral chamado tapas, né, é sentir calor. Aí você senta e sente calor. Aí, quando um aluno me fala isso, eu sinto grande calor. O que é isso? Eu disse, não é nada, é só um efeito do zazen. Se você sente calor quando senta, é comum. Não é nada mais do que um efeito colateral. E não é importante isso. Não precisa prestar atenção nessas coisas, né? Nós não estamos procurando os efeitos colaterais. Não estamos procurando nada que seja mágico ou sensacional a partir da prática da meditação. A instrução para os monges e praticantes Zen é: se você desenvolver um CID, ou seja, uma capacidade extraordinária em alguma coisa, psíquica, ou a literatura frequentemente fala sobre essas coisas, né? Mas a instrução para os monges Zen é: se você desenvolver um CID, não use, não fale dele, porque é uma armadilha. Se você desenvolver alguma capacidade excepcional, você vai se sentir mais poderoso, melhor do que os outros, né? Com alguma virtude. Então não use e não fale disso, porque nós não estamos nos sentando praticando zazen para adquirir capacidades psíquicas. Este não é o caminho do Zen. O caminho do Zen é o caminho de esquecer de si mesmo, de não falar de si mesmo, de não.
tentar se destacar ou aparecer. Esse é o caminho do Zen. É um caminho para humildade, não é um caminho para obter algo especial. Este caminho de obter algo especial é o caminho do feiticeiro. Nós não estamos tentando ser feiticeiros, nós estamos tentando despertar. Uma pergunta de Rafael San. Sensei, em um futuro, onde seria possível fazer uma simulação da mente do Senhor e o ser gerado pelas suas marcas kármicas desperte com seus ensinamentos? Seria o Senhor causando o próprio despertar? Ah, não tenho o menor interesse em uma pergunta especulativa como essa, nem na resposta que poderia provir dela. Isso é absolutamente desimportante, porque a construção da mente é uma construção mental e, portanto, sem sentido, sem falso. Assim como eu disse que seria tão bom esquecer tudo, né? Todas as vidas anteriores, e que bom que esquecemos, assim também ficaremos felizes de esquecer esta vida. Então, esquecendo nossa vida, esquecemos nossa mente, esquecemos esse momento, só resta de nós o quê? O karma. Por isso, o que nós temos que cuidar são nossas ações, as repercussões delas, e se fizermos boas ações, gerarmos bom karma, isto é tudo, e é tudo que interessa. Individualidade, identidade pessoal, isto é um engano e talvez o maior de todos os obstáculos para o despertar. Vitor San pergunta: Sensei, o budismo reconhece que outras religiões, práticas espirituais podem levar ao despertar? Sim, podem sim. O Zen é apenas um método muito efetivo e que não está ligado a crenças. Mas pessoas até com crenças podem alcançar um nível espiritual bastante elevado, bastante interessante. Não uma libertação completa, porque estão presos ao eu ainda, não é? Mas que podem realizar coisas maravilhosas do ponto de vista espiritual, e já encontrei pessoas de outras práticas religiosas maravilhosas, pessoas excepcionais. Nós devemos ser capazes de reconhecer isso. Talvez o que tenha faltado mais tenha sido a prática do zazen. Se introduzíssemos a prática do zazen, já haveria uma diferença muito grande. Sensei Paulo San pergunta: o gradual não seria como no budismo tibetano, que vai se preparando para outra manifestação humana? Evidentemente, existe prática gradual. Também no budismo tibetano, sim, no método do budismo tibetano. Mas o despertar súbito também está presente. Basta ver a prática da grande perfeição do Dzogchen no, na escola Nyingma do budismo tibetano, que não é diferente do as teses do Dzogchen não são diferentes das teses do Zen. É tudo, parece tudo diferente, mas tudo é a mesma coisa. Muito obrigado a todos por ouvirem essa palestra. Até o próximo sábado. Fechou. Muito obrigada, Sensei. Muito obrigada a todos.